Pai do Senhor, irmãos, como estão? Desculpa a demora. Aqui vamos iniciar mais uma pregação. Graças a Deus. Louvado seja Deus, certo? Mais uma pregação aí pelo poder do sangue de Jesus. Nós possa falar o nosso coração, trazer vida, paz e luz. Que a voz dele possa trazer vida, trazer a bênção que ele tem para dentro dos nossos corações. Segundo semestre está chegando, né? Temos que estar atento a Deus. Nossos passos firmados na rocha, vamos cingidos com a salvação. Palavra candeia acesa. Graças a Deus. Deus, socorro, Deus, Ele é o Senhor, Pai absoluto, Deus sobre todas as coisas. Vamos invocá-lo para que possa trazer a vida, trazer uma luz. Ele é o caminho vivo que se revelou, que está nele tem vida. Graças a Deus que está nele é vitorioso. Está nele tem toda a vitória necessária aqui, no outro plano, na eternidade. Para lá, estamos fazendo nós o sangue de Jesus. Vamos fazer esse culto e Deus vai dar uma grande vitória no nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais vitoriosos e Cristo possa reinar de vez dentro do nosso coração e a gente possa adquirir a vitória necessária todos os dias da presença eterna de Deus. Iniciar fazendo clamor pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos que derrame o poder eterno do sangue de Jesus, livrando, restaurando com vida, libertação, bênção, comunhão, dando uma nova vida, um novo caminho, uma nova reestruturação de nossa alma, da nossa vida, da nossa salvação, na tua presença, Senhor, pelo sangue de Jesus, em ti, Jesus. Ser conosco, ser com o nosso trabalhar, ser com tudo em ti, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, na bênção, Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, amém. Irmãos, vamos iniciar a pregação de hoje. Ela é no livro de Isaías, capítulo 25, do versículo 6 ao 8, né? O homem ele tem estado buscando o seu caminho, o homem tem feito de si tudo o que achava melhor. O homem tem determinado os seus passos, mas Deus é o que rege a existência. Deus é o que rege e é dono de tudo que possa existir na eternidade e aqui também, graças a Deus, irmãos. E Deus vai conceder a bênção, a misericórdia, a graça de estarmos ouvindo a sua direção, a sua voz para a nossa vida, né? Graças a Deus. Vamos ler Isaías, versículo 25, do 6 ao 8. O sangue de Deus nos lave com o sangue dele, sua direção para ser vitorioso. Esse ouvido, coração, alma, seja purificada, perdoada para ler, para ouvir a voz da terra sobre a coração e a alma do ser humano, agora e para sempre, em nome de Jesus. A palavra nos fala, sim, Isaías 25, do 6 ao 8. No monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Aleluia! Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou.
Graças a Deus, né, irmãos? Jesus, ele tem estado de olhos abertos. A gente sabe que Jesus ele sempre tentou um contato eterno, contato de vida a poder no sangue de Jesus para nos dar compreensão do projeto, a glória, dos passos do Rei do Universo, do Rei da vida, do Senhor que falou a Isaías. Isaías é um profeta messiânico que profetizou sobre a volta de Jesus. Né? O livro todinho fala sobre a volta de Jesus, coisas de Jesus, os evangelhos, como Jesus fez. Essa palavra, ela fala deste tempo, de um tempo que o homem foi gerado, que o homem foi trazido ao mundo, que o homem foi trazido à sua plenitude como Filho de Deus. Mas sabemos que Deus ainda reina e sempre reinou desde o princípio até o último dia. Louvado seja Deus. O Messias reina, o Messias é Senhor da nossa vida, os nossos passos. Louvado seja Deus. Deus, ele tem operado pelo sangue de Jesus as maravilhas na nossa presença. Graças a Deus. Isaías era um servo, ouvia a voz de Deus. A gente também temos necessidade de ouvir a voz de Deus e dar glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. A palavra diz que não cai uma folha no árvore se não for pela vontade de Deus. Né? Deus, ele tem estado, ele tem já. Todos louvam a Deus. Né? Graças a Deus. Então, Deus como um Senhor glorioso, cheio de luz, um Senhor absoluto, glorioso de paz, o El Shaddai, o Elohim, que fez todas as coisas, fez o início com a sua palavra, estava no início, é sempre os dias, o Rei da vida, o Rei da eternidade, o Senhor Deus eterno. Ele tem estado presente na nossa vida, tanto na nossa criação, na nossa existência, nos nossos passos, no nosso respirar. O Senhor Deus é Rei, independentemente do homem, do querer, do achar. O homem é da terra, Deus é eterno. Graças a Deus. Esse Deus, ele tem estado presente dentro de nossos passos, abrindo nossos olhos, dando direção de quem é o reino dele, de quem é o Filho que foi enviado, o Messias, para a nossa vida. Deus, ele tem aberto nossos olhos para a realidade diária, a realidade da eternidade. Quando Jesus começou seu ministério, a primeira palavra que ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Graças a Deus. Quando o homem se depara com o Evangelho, quando ele se depara, ele consegue ver o outro lado das coisas. Ele vê o quanto ele é necessitado da palavra, do poder de Deus, né? E Deus, ele tem falado ao coração do homem com o seu poder, com o seu Filho, com a sua palavra, que fez o mundo, os céus, fez todas as coisas. Todas as coisas são sujeitas debaixo do poder dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele é a plenitude de tudo, ele é a plenitude de todos, graças a Deus. Deus, ele tem andado, ele tem caminhado conosco, ele tem se feito presente na vida dos seus filhos. Não importa se o homem tem não entendido, mas o coração, a vida, o ser do homem se alegra quando ouve a palavra de Deus. Gera vida dentro dos seus olhos e da sua alma. Quando Pedro encontrou com Jesus no barco, Pedro ficou constrangido pelo Salvador, pelo olhar do Salvador. Ele: sai de perto de mim que eu sou pecador. Jesus, ele tem o poder, todas as coisas estão nuas, patentes diante da eternidade. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Né?
E Deus tem seu exército, Deus tem sua criação, Deus tem seus anjos, Deus tem seu poder, Deus tem seu sangue, o seu poder do sangue de Jesus remindo a alma do homem. Quem crê, graças ao que não crê, já está condenado. Mas Deus tem atuado na nossa vida com misericórdia e não tem levado e deixado o inimigo ceifar. As almas como ele ceifou no Egito, né? Mas Deus mandou, né, passar do sangue nos umbrais da porta. Na entrada da porta tem o sangue de Jesus, a qual o anjo da morte, ele continua. Aqueles que têm o sangue de Jesus, ele passa direto. Graças a Deus, porque ele encontra-se com o Cordeiro desde o princípio do mundo, né? O Cordeiro eterno, graças a Deus. Este contato, esta aproximação com o humano, esta luz que dá vida ao coração humano, ela tem falado. Olha, Deus todo dia levanta o sol sobre os justos e sobre os injustos. Deus te cura, Deus te salva, Deus te renova, Deus te alegra, Deus te dá força, Deus te dá brilho, Deus te dá vigor. Isto é o amor de Deus sendo derramado no planeta Terra, graças a Deus, né? O dever de todo homem é temer, glorificar a Deus. Fomos criados para louvar a Deus. Não fomos criados para ter uma faculdade, comprar um carro, construir um prédio, fazer uma família, mas para louvar a Deus. Deus, ele fez o homem para louvá-lo, para adorá-lo. Graças a Deus. Embora que o homem não compreenda, o homem não alcance a grandeza de Deus, Deus é rei absoluto sobre o sistema político, ditatorial, regimento, feudalismo, econômico, financeiro, seja lá o que for. Jesus é rei e reina desde o princípio do mundo e vai reinar. E este rei quer estar como um rei eterno dentro do teu coração. Faça com que tu louves o nome glorioso dele, graças a Deus. E este rei tenta e sempre terá pela sua bondade e seu amor. Uma das coisas que ele fez foi enviar o Senhor Jesus. Lá, o sangue de Jesus no Egito, cobertura dos animais no Jardim do Éden, tabernáculo, Monte Sinai, olha só, Arca da Aliança, juízes, sacerdotes, reis, profetas, apóstolos, sinagogas, o seu espírito falando como rei, determinando a ordem de Deus para o homem, graças a Deus. Irmãos, vamos tentar resumir um pouquinho. Eis um banquete gigantesco preparado para a tua alma. Esse banquete se chama Jesus Cristo, se chama a remissão no sangue de Jesus, a obediência, a questão de Deus salvar a tua alma em relação a este mundo pecador, miserável, que não dá nada a ninguém, que te enganou, que colocou escamas, que colocou uns pastores que eu conheço, um véu negro nos teus olhos. Mas quando tu fizeste esta pacto com o poder do sangue de Jesus, Jesus te dá a condição de ver o reino celestial, caminhar no seu caminho, caminhar na sua presença e assim desfrutar das riquezas gloriosas que só Deus tem para dar ao homem. Então eis um banquete glorioso para o povo de Deus e para todo aquele que aceita a palavra. Eis o Messias, eis o Emanuel, o Deus conosco. O homem está só? Não. Aonde que esteja, como esteja, Deus é rei sobre tudo e sobre todos, porque ele é rei. E como está escrito nesse próprio livro, em Isaías, no capítulo 6, os querubins moviam os umbrais das portas com a sua presença. O homem não aguenta a presença de Deus. Glórias a Deus. E diziam: santo, 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 santo. Voavam com duas asas, cobriam os rostos, porque ele é santo, e cobriam os pés. Quão formosos são os pés que nos levam a mensagem da paz, né? Graças a Deus. Então, este banquete das coisas eternas
do que Deus fez para o homem, não só do fôlego, não só da visão do reino, não só da questão absoluta, que o Senhor reina sobre a terra, sobre o ser vivo, sobre cada alma neste mundo, sobre o ser, sobre a planta, sobre os animais, sobre Deus, a voz, o fôlego, a voz eterna de Deus dentro da alma humana. O homem não compreender a sua fraqueza, a sua limitação, fica mais difícil dele adorar a glória, o poder, a santidade, a glória eterna do Criador. Mas o sangue de Jesus dá toda a condição de desfrutar, de ser remido, lavado com este sangue. O Espírito Santo tem feito a obra, tem nos mostrado a direção e o caminho absoluto de onde para onde estamos e para onde iremos, para perto do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso amigo, do nosso Senhor, do nosso amado Salvador, do Senhor absoluto que reina sobre o céu e a terra. O Espírito Santo tem dado esta condição ao enxergar o reino eterno de Deus. Eis um banquete só para os santos. Os santos sim conseguem ver a palavra santo só na idade média, santo só de coisa, né? Se o sangue de Jesus ele me santifica, eu sou o quê? Santo. Santo no sangue de Jesus. Eis um banquete, glória, para a tua alma. Basta creres no Senhor, para tu lutar, Deus, embora que o homem não veja isso, mas Deus reina. O homem deixou passar a oportunidade, deixou passar pão, banquete, louvar, dar glória a Deus, glorificar o Senhor, absoluto sobre o céu e a terra. Deus reina independentemente disso. Quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. Pelo amor de Deus, Ele alcançou as nossas vidas. Enviou o Senhor Jesus nos perdoa dos nossos pecados, somos nova criatura e assim desfrutamos do banquete, das coisas celestiais que Deus tem feito para cada um de nós. Louvado seja Deus. Entenda, eis um banquete no universo, isso é profético, isso está na palavra, isso tem se revelado na atualidade. Todo mundo passando fome, todo mundo de um lado para o outro, o que fazer, o que eu fazer, como eu farei, como eu vou viver neste mundo. Porque a paz, a sede, a fome só é saciada com o Senhor Jesus. E este banquete está aí, ó, para todos que creem no Senhor Jesus. Diz: quem tiver sede, vem e beba de graça da água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Graças a Deus, glórias a Deus, né? Então há um banquete gigantesco no mundo inteiro para todo aquele que crê, porque também Deus, Ele morreu para todos sem essa, todos são eleitos, chamados e escolhidos por Deus, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos na caminhada com o Senhor Deus para a eternidade, para a glória de Deus Pai. Graças. Então, temos que estar atento à voz de Deus, à direção do seu Espírito, só para onde quer, vai para onde quer, e independentemente do homem. Isso é um Deus glorioso, mais que glorioso, cheio de vida, cheio de luz, cheio de sabedoria para dar ao homem, né? A sabedoria que Deus tem, ela é maior que a sabedoria que o homem conhece. Eis todas essas coisas, mas para Deus tudo é a mesma coisa, que o que interessa é a sabedoria de Deus dentro do homem, que é o que vai a entendimento de salvação e levar ele para a glória. Escondeu isso dos sábios, revelou os simples. E muito pelo contrário, aí que começa o reino de Deus. Certa vez Jesus estava na casa de um pecador, e alguns apóstolos, outras pessoas chegaram e disseram: poxa, o Senhor é Deus na casa de um pecador? Exatamente. Os sãos já têm seus médicos, o pecador é que precisa de médico, né? É uma sabedoria gloriosa, ela vem do alto, é maior que a nossa sabedoria, ela vem
do alto. Nós estamos aqui no plano terreno. Está vindo do alto para nós. Para que os olhos humanos não puderam contemplar, mas aqueles que entregaram as suas vidas a Deus têm o privilégio de participar do banquete celestial. O banquete maior ainda será nas bodas do Cordeiro, onde Jesus irá arrebatar a sua igreja, todo o povo que foi lavado com a glória e o poder excelso do Senhor absoluto no céu, na terra, aquele que rege o mundo, rege essa palavra, restaura a vida do humano, só basta que já esta lua atua com a sua glória, com o poder do sangue de Jesus, com o poder do pulso da glória dele no Calvário, que morreu até por mais infame pecador. Basta crer, eis um banquete. Quem crê participa, quem não crê está fora. A palavra fala. Houve uma grande festa. Você recolhe assim, no meio da rua, para comer o pão, para comer o vinho, para comer o mel, para comer o leite. E mais ou menos, são parábolas que tem. As pessoas se apresentaram. Não, você não está com vestes adequadas. Não está com vestes adequadas para entrar nas bodas do Cordeiro. A igreja, ela já vive isso. A igreja não vive esse tempo normal. A igreja vive em santidade. A igreja vive subindo para a glória a cada segundo. A igreja, irmão, a cada segundo da sua existência. Sua passagem mesmo, a sua existência, a sua transladação, ela está subindo para a glória a cada milésimo de segundo. Basta nós pegarmos a promessa, né? Ele diz, eis que faço nova aliança convosco no meu sangue, né? Não sangue de bode, carneiro, coisas humanas, mas no sangue mesmo de Deus. Certo, irmãos? Deus quer restaurar. Eis um banquete para todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todos. Aquele que crê em Deus será salvo, graças a Deus. E só vai se aceitar o Senhor através do intermédio do sangue de Jesus, que é o Cordeiro Eterno desde o princípio do mundo, e se revelar agora 2026 anos, né, atrás, para salvar e dar continuidade a quem é um projeto de Deus, né? Que tem tido comunicação, tem estado perto do Senhor, até que ele veio mesmo para salvar definitivamente o humano, graças a Deus. Então, há um banquete terrível, gigante. Glórias ao Cordeiro, irmão, pois ele virá. Eis chegada as bodas do Cordeiro, né? Meu Deus, que misericórdia dessas almas. Eis chegada as bodas do Cordeiro. E nós, como igreja, temos que estar totalmente preparados, revestida, né? Em um ato de justiça e é por diante, assim, você entendeu? Revestida com o sangue de Jesus, irmão. Com o sangue de Jesus. Então, irmãos, há esse banquete, né? Há esse vinho derramado sobre ele, há esse lagar, há esse trabalhar do Santo Espírito, a se derramar constante do poder do sangue de Jesus, trazendo vida ao pecador e renovando as promessas de eternidade dentro do coração do homem para toda a sua eternidade. A eternidade do Pai. Graças a Deus. Então, como foi dito na palavra, é um banquete universal, terrível, gigante. A palavra do seu Filho, do seu Espírito, dos seus anjos, do seu poder, da sua glória. Os céus proclamam tudo Deus, a glória, até o minúsculo átomo é de Deus. Então, irmãos, vamos fazer menção, vamos atuar, vamos glorificar o Deus maravilhoso, o Deus que tem estado na nossa vida, no Evangelho. Já falei para vocês, o livro de Atos, o apóstolo ele não terminou. Está aqui na Bíblia, após o Marcos, Mateus, João, Lucas, Tiago, né?
Aí vem Atos dos Apóstolos. Eu sou um apóstolo, você, estamos escrevendo este livro de um modo espiritual e material também. Está escutando uma pregação do céu, você diz, bem queria, quando chegasse lá na eternidade, tivesse lá, e o apóstolo tal, no livro de Atos. Então, eis aí a grande oportunidade com você e Deus. Aí é com você e Deus, graças a Deus. Então, o reino espiritual de Deus, ele é eterno. Cabe a nós seguirmos as orientações de Deus. Sem Deus a gente não é nada, a gente morre. Mas Deus nos dá vida eterna. Vida eterna com Deus. Né? Separação do mundo e comunhão, aliança, obediência, clamor, restauração. Obediência, seguir os passos do sangue de Jesus, seguir os passos de Deus, seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Evangelho, seguir a direção do Senhor Jesus na nossa vida, porque Ele nos fez e a gente entende, ouve, escuta a voz dEle. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Né? Graças a Deus, graças a Deus. Tem esse banquete para os servos e todo aquele que crer, que invoca o nome do Senhor, desfrutar. Graças a Deus. E o final do versículo, né? E o Senhor Deus acabará para sempre com a morte, Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha do seu povo que esse povo está passando. O Senhor falou. Glórias a Deus. E veja isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. O 6. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá... Irmãos, imagina. Você participar de uma festa que proclama a sua salvação e o Rei é Jesus. E essa festa está... Arrependei-vos para chegar do reino de Deus. Tá vendo? Certo? Glórias a Deus. Para todos os povos do mundo, nele haverá as melhores comidas e vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Deus ele tem estado, ele tem nos dado condições de lutarmos para o Evangelho, lutarmos por ele, lutarmos pela nossa salvação. Como? Através de ouvindo a palavra, ouvindo clamor, clamando, escutando a voz de Deus, clamando pelo sangue de Jesus, que é uma luz no caminho do homem. Jesus, o Messias, e Isaías falava, foi uma luz, eis que o menino nos nasceu, né? Uma luz no caminho do homem. Os pastores que estavam acordados, cuidando das ovelhas, enquanto de noite, Jesus nasceu e seu envio os pastores. Jamais se contou mortal. Deus tem um plano de salvação para cada vida. Graças a Deus. Então Deus quer restaurar, quer falar ao seu povo. Né? A luz de Deus é eterna, sobre os céus, sobre a terra. Deus ele fala, ele age, ele é Senhor absoluto. Graças a Deus. Né? Então, o homem separado de Deus, seguindo seus próprios rumos, mas Deus tem resgatado o homem, tem mostrado o seu reino celeste, tem mostrado o clamor pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus que é alimento para a alma, o seu espírito de obediência, jejum, oração, tem redimido, tem feito de novo o ser humano e fará um novo Gênesis de novo também, através do sangue do seu Filho. Isso, todo aquele que pecou lá, Jesus restaurou já na tua vida. Né? E o apóstolo Paulo é um dos apóstolos. Se eu for contar em Jesus só para esta vida, me dá um sapato, um celular, e dá um, não dá dois, 10. A minha já deu celular, mamãe, uns 2, 4, 5, 6, mas sapato tem um bocado, não quero nem contar. É até bom mesmo não contar, mas o sangue de Jesus tem poder. Aí somos os mais miseráveis. Mas por quê? De todos os homens. Não. Deus não morreu na cruz para te dar um sapato.
Deus não morreu na cruz para te dar um celular. Deus não morreu. Deus não veio lá de cima para te dar uma mesa, uma cadeira. Ele veio lá de cima para remir a tua alma e te dar salvação. Levar você para a glória, para perto do Pai. Se cremos em Jesus, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não por nós, mas pela natureza de Deus. Sim, é pela natureza. Ele é um Salvador que morreu pela humanidade. Ele não morreu para te dar um sapato. Somos sim. Então é preciso crer, se alimentar da palavra, do sangue de Jesus nas nossas vidas, no nosso entendimento, restaurando, dando a vida, a visão do Pai, a visão do reino celestial dentro do nosso coração, e assim Cristo vai reinar e o reino de Deus vai ser cada vez maior. A gente vai entender a glória absoluta de Deus sobre o homem, sobre quem Deus é para o homem, o que Deus pode fazer para o homem a cada segundo que se passa. É necessário cada vez mais estar atento à voz do Espírito Santo, porque Deus ele tem trabalhado totalmente, até com a respiração. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da nossa fé, se tiver fé, um grão de mostarda, um monte de problemas, um monte de... né? Deus é um Deus que atua espiritualmente e quer trazer vida e paz para o coração, para a alma humana. E só Ele pode fazer, como eu falei no início. Não, mas isso eu corpo um lado. Ele quer a solução do homem é Deus. Esse que nos é apresentado a cada manhã, cada momento que passa. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, porque Ele é vivo e reina. Embora que o homem não entenda, e nunca entendeu e não entenda isso, né? Mas Ele é vivo, ele vem buscar as almas dele, ele vem buscar o povo dele, porque ela foi feita por Ele. Até os animais. Cara, irmão, eu estou falando do reino de Deus, não do meu reino. Ele diz, porque tu não sabes se ela sobe o reino de Deus, sabe se ela sobe ou se ela desce. Quem sabe é o Rei da Glória. Aleluia. Então, para tudo Deus tem uma solução, tem uma bênção, tem uma atuação. Um apóstolo, um servo de Deus diz, aonde eu vou buscar a ti? Palavra linda. Ela está do teu lado, em ti, contigo. Ela está contigo, ela está do teu lado, está no teu coração. Eu acho que a palavra de Deus, eu acho que um desses profetas aí, escreverei com o poder de Deus, o sangue de Jesus, primeiramente, nas tábuas do teu coração. Quão profundo é o amor que Deus tem pelo homem. Graças a Deus. Olha, irmão, eu estou aqui pelo milagre, mas o reino de Deus não é minha alegria. Graças. E não tem outra. Você entendeu agora a plenitude de Deus, tá? Então Deus quer restaurar, quer abençoar a tua vida, graças a Deus. Quer restaurar, quer abençoar. Eis o Cordeiro, né? Eis o projeto, eis o sangue de Jesus, eis a remissão, eis a nova vida em Cristo Jesus. Eis o poder de Deus, eis a palavra que fez tudo. Eis o Senhor Deus que reina e pode reinar cada vez mais na tua vida. Graças a Deus. Porque uma palavra diz, eu já vi, né? Deus morreu pelo pior pecador, né? Pior pecador, pior. E eis o amor de Deus pelo pior pecador. Assim, Deus sem a gente, Ele é Deus. A gente sem Deus, né? Pior pecador. Morreu nós sendo ainda pecadores. Ele deu sem receber em troca, irmão. Amor glorioso. Amor glorioso. Este sangue, este amor, este poder, esta salvação, este projeto que salvou a tua vida, a tua alma, Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é o sangue de Jesus, Ele é a tua vida, é a tua salvação, é a tua direção. Ele é o Senhor Deus que é maior do que tudo, que é a própria mão, do que tudo, graças a Deus. Deus irá
continuamente falar contigo cada vez mais. Eis um banquete, e vós, quem é um banquete para todos os povos do mundo, de novo, um banquete para todos os povos do mundo, e de novo, um banquete para todos os povos do mundo. Grande amor de Deus, né? Para o homem. Qual é o dever do homem? Adorá-lo, amá-lo, servi-lo, né? Graças a Deus. E Deus vai falar mais ao teu coração. Graças a Deus. Que Deus é bom para o homem, né? Graças a Deus. Então, irmãos, Deus quer fazer nova vida, nova alma, novo ser. Até porque, quando Ele vem, o nosso corpo será um corpo de luz. Então, o reino de Deus, ele está vindo para o ser humano, né? A gente também iremos em direção ao reino de Deus, graças a Deus, né? Pronto, irmãos, graças a Deus, glorificai o vosso Deus, glorificai o vosso Pai, glorificar o Senhor absoluto do céu e da terra, glorificar o Senhor que fez a alma, fez o ser, fez todas as coisas, inclusive a própria salvação para a vossa vida, para a vossa alma, né? E vos preparei um lugar, né? E esse lugar, as mansões celestiais, onde estiver, estejais vós também. Prepara um lugar. O reino de Deus é festa. Imagina um lugar onde o cordeiro será a própria lâmpada e o tabernáculo de Deus com os homens. Um novo tabernáculo ali, o povo judeu levava a tenda. Lá ele vai, será o próprio tabernáculo de Deus com os homens, né? Ali Deus vai falar, Deus vai, glória a Deus, né? O cordeiro será a própria lâmpada, não vai ter só luz, as ruas são de ouro, poder de Deus, né? Jaspe, cristal, né? A pedra preciosa, só entra quem tem Jesus. Graças a Deus. Deus quer restaurar, falar ao coração do seu povo. Deus, agora és de Deus, né? Cada vez mais andemos em direção ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra, nosso Deus, vamos jantar, né? Fica no vosso coração. Jesus é minha alegria. Jesus é o meu Deus eterno. Repouse a paz de Deus sobre o vosso coração, agora e eternamente. Paz de Jesus com o nome de Deus sobre toda a igreja de Deus, povo de Deus. Essa paz de Deus, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, crescei na graça e no conhecimento, né? Jejum, pregação, louvor, grande seminário, evangelização, palavra, louvor, jejum, igreja, porque Deus há de falar cada vez mais ao vosso coração, tá certo, irmãos? Então, por exemplo, no horário, desculpa, demora por uma pregar, tem minhas coisas, né? Mas é benção, tá, irmãos? Deus aí tenha abençoado aí, vocês, abençoar cada vez mais, a alegria de Deus é a nossa força mesmo. Essa alegria de Deus, né? Iremos com Deus cada vez mais, né? Pai do Senhor, irmãos, obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus, Senhor Deus, o Senhor Deus dos exércitos. Vai à frente, graças a Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Pai do Senhor, igreja, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Graças a Deus.